E aí, meu aluno querido, como é que estão os seus estudos? Está indo tudo bem? Está tranquilo? Está conseguindo acompanhar o fluxo aí da matéria? Que maravilha, fico feliz por isso, é sempre bom saber que você está conseguindo se desenvolver. Bem, vamos trabalhar, vamos falar agora sobre uma matéria extremamente importante, que é a matéria de acentuação gráfica, beleza? Acentuação gráfica. Bem, isso costuma cair em provas? Sim. As questões de acentuação são difíceis? Não. Na verdade, parte de acentuação, na minha opinião, é uma das partes mais fáceis que você poderá encontrar no concurso público. Porém, você precisa ter cuidado com algumas regras de acentuação, certo? Há algumas coisas que você precisa saber primeiramente. Então, nós vamos estudar aqui as regras de acentuação de acordo com o histórico da acentuação, com os antecedentes da acentuação. Outra coisa, para você que fica preocupado a respeito da ortografia e sabe que existe um acordo ortográfico que altera regras de acentuação, fique tranquilo que eu vou passar para você tudo o que for necessário para você entender essa matéria. Tá? Então, a sua aula de língua portuguesa é uma aula já atualizada de acordo com o acordo ortográfico, perfeito? Vou te mostrar todas as dimensões, todos os desdobramentos que você pode ter em relação à matéria de acentuação. Perfeito? Bem, vamos trabalhar aqui. Eu vou exigir de você talvez um pouquinho, tá, de atenção para as palavras. Quando eu falo para você de acentuação gráfica, quer dizer que nós vamos analisar a razão de acentuarmos as palavras. Tá? Pablo, quantos acentos existem na língua portuguesa? Bem, eu vou te mostrar. Nós temos esse acento e esse acento e esse acento. Então você tem esse aqui que é chamado de acento agudo, certo? Esse que é chamado de acento grave, esse que é chamado de acento circunflexo e esse que é chamado de til. Beleza? Todos eles são acentos. Pablo, uma vez eu ouvi falar que til não era acento. Quem falou isso aí falou besteira, tá? Porque é acento sim. Esses são chamados de acentos diacríticos, certo? Diacrítico é o acento que vai em uma palavra. Cada acento desses aqui serve para um propósito. O acento agudo serve para mostrar que você tem uma vogal, né, com a pronúncia aberta, certo? Com uma pronúncia aberta. O acento grave serve para indicar um caso de crase. O acento circunflexo serve para indicar um caso em que você terá uma vogal com a pronúncia fechada. E o til serve para indicar o processo de nasalização, que o som vai soar também pelas câmaras nasais. É para isso que servem esses acentos. Então, para saber, ó, todos eles são acentos. Mas nós vamos estudar aqui o emprego da acentuação gráfica relacionada aos princípios de acentuação do emprego do acento agudo e do acento circunflexo, basicamente, tá? Então vamos começar com os chamados antecedentes. Então, o que é que você tem que saber para saber acentuar? Perfeito? Vamos começar aqui com a parte da prosódia. O que é prosódia, professor? Prosódia é a distribuição da sílaba tônica de uma palavra. Para você que não sabe o que é uma sílaba tônica, é a sílaba que é pronunciada com maior força na palavra. Nós temos 3 padrões prosódicos no português. Temos palavras chamadas de oxítonas, palavras chamadas de paroxítonas e palavras chamadas de proparoxítonas, perfeito? São os 3 padrões prosódicos, 3 padrões de prosódia. O primeiro padrão, que é de uma palavra oxítona, é aquele em que você terá a sílaba tônica como a última. Então, ó, última sílaba tônica. Por exemplo, a palavra fubá. Você fala fubá, não fala fuba. Para você saber como é que é a sílaba tônica de uma palavra, chama essa palavra no portão, certo? Como se tivesse a palavra lá, você for chamar para dar um recado, falou fubá, você chamou desse jeito. Então aqui você tem uma sílaba tônica, tá? A última sílaba aqui é a sílaba tônica, perfeito? A palavra saci, como é que você chama? Você fala saci? Então tá aqui, ó, a sílaba tônica que você pronunciou com maior intensidade. Agora você entende, por meio do exemplo que eu te dei, que sílaba tônica não é sílaba necessariamente com acento gráfico. Porque em fubá eu tenho um acento agudo, em saci não tem, tem só o pinguinho no i. Você entendeu? Professor, por que isso acontece? Calma, que eu vou explicar. Inicialmente quero que você saiba o que é uma palavra oxítona.
Ficou claro? Muito bem. Vamos para uma palavra paroxítono. Paroxítono é a palavra que tem a penúltima sílaba tônica. Então você vai fazer a contagem. Última, penúltima sílaba tônica. Veja, em casa, qual é a sílaba tônica? Eu falo casa. Então tá aqui, ó, é a primeira sílaba, tá? Vamos entender como a penúltima. Última, penúltima. Uma paroxítona. A palavra próprio, separa aí, você fala próprio, tá? Então você tem aqui a sílaba tônica, separação paroxítona também. Perfeito? Paroxítona, paroxítona. Vejamos o que é uma palavra proparoxítona. O que é uma palavra proparoxítona? É aquela que tem a antepenúltima sílaba tônica. Atenção, antepenúltima sílaba tônica. Vamos pegar aqui a palavra mágica. Separe em sílabas comigo. Você fala mágica. Tá aqui. Essa é a sílaba tônica. Depois, tétrico. Separa comigo, ó. Tétrico. Eu tenho última, penúltima, antepenúltima. Isso é uma palavra proparoxítona. Perfeito? É isso que você tem que saber. Pablo, eu tenho um pouco de dificuldade na separação silábica. Minha sugestão, quando você estiver falando aí para você separar, coloque a mão embaixo do queixo, certo? E fale a palavra, tipo, ó, fubá, 2 sílabas, certo? Saci, opa, deu certo. Ah, professor, mas eu posso falar assim, ó, fubá. Não, mas daí não seja idiota. É para você falar a palavra para poder pronunciar e entender que é a formulação correta dela, beleza? Então tá jóia. Ou imagina que a sua mãe está te dando uma surra de chinelo havaiana, certo? Por quê? Porque a cada sílaba é uma chinelada, tá? Ela fala para o seu moleque, não era para você ter derrubado o fubá. Cada chinelada é uma sílaba, perfeito? Então isso já ajuda. Na hora da prova, faz o lance da chinelada aí, que você vai saber separar a palavra. Então, a primeira coisa que você tem que saber, se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Beleza? Então, tá tranquilo. Soube isso aí? Então, vamos adiante. Olha só. Temos que saber quais são os encontros vocálicos. É uma coisa que a gente estudava lá antigamente, lá na 4ª, 5ª série, tá? Olha só. Encontro vocálico, encontro de vogais, certo? O primeiro tipo é chamado de hiato. O hiato é um encontro de vogais, é um encontro que se separa na hora da pronúncia. Por exemplo, saúde e egoísta, tá? Então vamos separar aqui, ó. Sa-u-de. Esse U estava junto com o A. Se separou. Então isso é um hiato. É um hiato na letra U. Perfeito? Aqui, ó. Egoísta. Vamos separar? Egoísta. Olha aqui, ó. Esse is é o quê? É o hiato. Por quê? Porque ele estava junto com essa letra O. Beleza? Junto com essa letra O. E ele se separou. Perfeito? Na pronúncia você separa. Diferentemente de um ditongo, que é um encontro vocálico que não se separa. Mas aí você vai pensar, com 2 vogais. Por exemplo, a palavra céu. Eu não falo céu, eu falo apenas céu. Mantenho essas vogais unidas. Beleza? Aqui, ó, em pai, eu falo pai, não falo pai. Entendeu? Então aqui eu mantenho as vogais unidas também. Esse é o lance. Nós temos aqui, ó, um ditongo que aparece na sentença. Tem, então, hiato, ditongo, perfeito. Depois, tritongo. O que é um tritongo? Você vai ter um encontro vocálico que não se separa, mas aqui com 3 termos. Por exemplo, a palavra Paraguai. Veja, Paraguai. Aqui você tem um tritongo. A palavra saguão, você tem saguão. Tá aqui um tritongo também. Nesses casos, o que nós temos? Nós temos aqui um hiato, você vai ter que entender porque vai haver regras de acentuação com o hiato. Ditongo, vai haver regras de acentuação com o ditongo. Tritongo, não vai haver regras de acentuação com ele, apenas com os 2 primeiros casos. Mas eu quero que você memorize, saiba analisar o que é um hiato, saiba analisar o que é um tritongo, um ditongo, para que você tenha habilidade com a língua portuguesa. Porque daqui para frente eu começo a falar sobre as regras, tá? E aí eu vou utilizar uma combinação de padrões de tonicidade, quer dizer, prosódia, com encontros vocálicos para termos as regras de acentuação. Bora lá. Primeira parte, então. Essa primeira parte aqui é a seguinte. Proparoxítonas.
todas as proparoxítonas serão acentuadas, certo? Todas as proparoxítonas da língua portuguesa. Então eu tenho aqui, ó, sádico. Essa é uma palavra proparoxítona. Então você tem última, penúltima, antepenúltima. Amazônico, amazônico. Então, o que nós temos aqui? Última, penúltima, antepenúltima, obrigatoriamente acentuada. Hipócrita, ó, última, penúltima, antepenúltima. A palavra médico, última, penúltima, antepenúltima. Todas essas palavras, a palavra sádico, a palavra amazônico, hipócrita e médico, são acentuadas com base na mesma regra de acentuação. É isso que você tem que saber fazer? É isso que a banca vai te perguntar? Se é a mesma regra, se é uma regra diferente, ou ela vai te dizer qual é a regra e vai perguntar se está acentuado por isso. Todas são acentuadas porque são proparoxítonas ou porque tem a antepenúltima sílaba tônica. Certo! É isso mesmo que você tem que saber. Valeu até aqui? Tranquilo, né? Essa parte, essa matéria aqui é fácil. Você vai gostar dessa aí. Pelo menos é a parte que você já vai garantir que vai acertar a questão. Ó, depois, paroxítonas. Porra, professor, só tem uma regra de proparoxítonas? Só. Agora, de paroxítonas você tem várias. Veja, paroxítonas. Penúltima sílaba, a penúltima sílaba tônica. Vamos começar com quais não são acentuadas. Não são acentuadas as palavras terminadas em A, E, O, N ou ENS e prefixos terminados em I ou R. Vamos analisar então? Olha só, A ou AS, por exemplo, fada, paroxítona terminada em A, tipo caso, tipo bala, tipo batata, beleza? Terminada em E, veja só, plebe, chefe, certo? Germe, então são palavras que não são acentuadas. Germe, não germen, cuidado. Ó, palavra carro, veja, carro. Então eu tenho aqui paroxítona terminada em O, assim como bolo, certo? Assim como caolho, enfim. Olha só, M ou ENS. Eu tenho aqui miragem, miragem, ó, sílaba tônica, chama no portão, miragem. Então aqui você tem o quê? Paroxítona terminada em M, não vai acento. Terminada em ENS, veja, hífens. Hífen tem acento, porque é uma paroxítona terminada em N. Hífens não tem acento, porque ela é terminada em ENS. Paroxítona terminada em ENS, certo? Observa essa regra. Olha aqui, ó. Prefixos terminados em I ou R, ó. Semi, paroxítona terminada em I, mas é um prefixo, então não tem acento. Super, tá? É um prefixo, paroxítona terminada em R e não tem acento. Não tem acento, porque é um prefixo com essas terminações. Aí tem que lembrar que não vai rolar acento mesmo. Joia? Vamos adiante. Quais são acentuadas? Agora vem, hein? Olha a quantidade de coisas que tem que decorar. Professor, não tem uma palavra para decorar? Tipo rouxinol? Não, porque daí fica faltando um monte de coisa. Tá? Então vamos lá. Não decore palavra nenhuma, venha pela terminação. Terminadas em R, por exemplo, caráter. Beleza? Ó, então, paroxítona terminada em R. N, hífen, paroxítona terminada em N. L, lavável, difícil, fácil, tá? Paroxítona terminada em L. Em X, tórax. Beleza? Paroxítona terminada em X. Em I ou IS, lápis. Beleza? Lembra, quando não for um prefixo, perfeito? Em A, tipo imã, tem acento. Em US, tipo ônus, calma que eu escrevi ônus, fique de boa. O M ou o NS, tá? Por exemplo, álbum, álbuns tem acento. Terminado em OM, ON ou ONS. Iandon é a única palavra da língua portuguesa paroxítona terminada em OM, tá? Então tem acento. Prótons, ó, terminado em ONS, tem acento também. Em PS, tipo bíceps, tá? Como é que se separa a palavra bíceps? É bíceps, não é bíceps. Não dá para você fazer assim, porque para você separar as sílabas tem que ter no mínimo uma vogal na sílaba. E terminado em ditongo, né? Palavras terminado em ditongo, tipo fáceis. Beleza? Paroxítona terminada em ditongo. Pronto. Já vimos a regra das paroxítonas, cara. Facílimo, né? Bem tranquilo isso aqui. Joia, agora que você viu essa regra, tá de boa. Professor, é rápido assim a matéria de acentuação? É.
Na verdade, nós vamos matar isso aqui em uma aula, cara, porque a acentuação é muito fácil. Eu tô querendo facilitar a sua vida aí, velho. Ó, oxítonas. São acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, EM ou ENS. Vamos separar então a palavra será, ó, será, essa sílaba tônica, oxítona terminada em A, marajá, maracujá, cajá, jabá, tudo terminado em A. Tônico, você tem o quê? Oxítona terminado em A, acento. Terminado em E, filé, sopé, chaminé, jacaré, barnabé, etc. Terminado em O, dominó, caiapó, giló, abricó, tudo terminado em O, sim, tônico, tem acento. Terminado em EM ou ENS, amém, se eu tirar o acento fica amém. E parabéns, beleza? Então nós temos aqui palavras oxítonas, a regra para a acentuação das palavras oxítonas, terminadas em A, E, O, EM ou ENS. É o contrário praticamente das paroxítonas, né? Os monossílabos tônicos, o que é um monossílabo tônico? Monossílabo tem uma sílaba apenas. Tônico é a pronúncia com força. Então veja, monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Por exemplo, lá, ma, da, já. Certo? Monossílabos tônicos. Terminado em E, pé, vê, ré, zé. Tudo tem acento aqui. Terminado em O, dó, pó, sol, mó. Beleza? Então esses aqui são monossílabos tônicos. Não vá confundir com o pronome oblíquo átono, tipo monossílabo átono. Pega aqui a palavra cantá-la. Cantá-la. Esse lá não tem acento porque ele é um monossílabo átono, certo? Monossílabo átono. Por isso, é um pronome oblíquo átono, ele não tem tonicidade, então por isso não vai ter acento. Perfeito? Aqui a regra dos monossílabos. Pronto, acabamos a regra pensando só no padrão de tonicidade. Agora vamos pensar aqui, ó, na acentuação dos hiatos. Nós teremos acento no hiato quando você tiver a letra I ou a letra U e elas estiverem sozinhas ou seguidas de S. Por exemplo, a palavra carnaúba. Separa em sílabas. Carnaúba. Então aqui eu tenho um hiato tônico, tem acento. Carnaúba, certo? Saída, separa em sílabas. Saída, beleza? Então imagine que você está lá fazendo uma dança muito louca e você tem lá, ó, opa, fez um hiato tônico com a letra I, tem acento, certo? Dá, e joga pro outro lado. Aqui, ó, egoísta. Egoísta. Lembra que hiato não é letra sozinha. Hiato é um encontro vocálico que se separou. O hiato tá aqui, ó, com o I tônico. Depois, balaústre, manda lá. Balaústre. Olha esse us aqui. O S tônico no hiato tem que receber o acento. Obrigatoriamente tem que receber o acento. Joia? Só que existem algumas observações aqui para fazer em relação a isso, cara. Por exemplo, eu não vou poder acentuar um hiato se ele estiver seguido de NH. Por quê? Porque é regra. Separa em sílabas aqui, ó. Ra, I, nha. Eu não posso pôr acento nesse I, mesmo sendo um I tônico, se ele estiver seguido de NH, sem acento. Se for um paroxítono antecedido de ditongo, essa regra aqui, ó, ela foi trazida pelo novo acordo ortográfico, então você tem que saber. Se o hiato estiver paroxítono, estiver antecedido, atenção, paroxítono antecedido de ditongo, vamos separar? Fica assim, ó, feiura. Esse U não tem mais acento, por quê? Porque ele é paroxítono e antes dele tem um quê? Tem um ditongo. Bocaiúva, separa. Bocaiúva. Eu tenho aqui uma paroxítona tônica, certo? Uma paroxítona com hiato. E antes desse hiato tem um ditongo. Não pode mais ter acento. Então, feiura, bocaiúva, cauíla, baiuca, essas palavras não têm mais acento. Sempre que, atenção,
o hiato for paroxítono e antes dele houver um ditongo, que é esse caso aqui, ó, fei e cai, certo? Se você tiver I ou U duplicados, tipo xiita, o sango, tá? Não tem acento. Mas tem uma observação dessa observação. Por exemplo, se eu tiver uma palavra como iidish, tem acento. Por quê, professor? Porque a palavra iidish é uma proparoxítona, certo? Proparoxítona é iidish. Proparoxítona vence qualquer outra coisa, cara. Não tem boca para ela. Friíssimo, separa. Friíssimo. É uma proparoxítona também. Como eu te falei, a proparoxítona vence qualquer outra regra. Então, é a observação 1 e aí a observação 2. Perfeito? Joia. Não é tão difícil isso aqui, né? Talvez a parte do hiato seja a regra mais chatinha que nós tenhamos para a nossa análise. Bem, temos aí os ditongos abertos. El, ei e oi. Ditongos abertos que serão acentuados em duas situações. Se eles estiverem em uma palavra monossilábica, tipo véu, rói, dói ou réis, certo? Monossílabo, eu não separo. Eu não falo véu, eu não falo ró, i, certo? Ditongo aberto, el, ei e oi nessas palavras, se forem monossílabos ou se forem oxítonos. Veja, caracóis é uma oxítono terminado num ditongo aberto, tem que ter acento. Pincéis é uma oxítono terminada em ditongo aberto. Troféus, oxítono terminado em ditongo aberto. Chapéus, heróis, e daí pra frente, tá? Você tem acento porque é ditongo aberto, oxítono. Calma, que você já deve ter ouvido falar da regra da palavra ideia, né? Que é da paroxítona com ditongo aberto. Fica tranquilo que eu vou explicar depois disso, que é na parte do novo acordo ortográfico, tá? Mas assim, ó, é uma regra bem fácil, na verdade, esse lance. Já já nós vamos estudar isso aqui, ó. Primeiro, formas verbais com hífen. Se você tiver um verbo e ao lado uma palavrinha ali, se tiver um hífen, precisa saber se tem acento ou não. O que você tem que fazer? Analisar cada palavra separadamente, como um termo específico. Por exemplo, aqui, ó, em contar-lhe. Eu tenho que saber por que não tem acento em contar e por que não tem acento em ler. Vamos lá? Contar. Qual é a sílaba tônica? Chama no portão. Contar é uma oxítona. É uma oxítona terminada em R. Não tem acento. Certo? Por isso. A palavra ler não tem acento por quê? Porque é um pronome oblíquo átono. Portanto, monossílabo átono. No segundo caso, saber lá. Por que tem acento em saber? Bem, é só você parar para pensar. Saber terminou com a letra E. É uma oxítona terminada em E. Por isso que tem acento. Lá, esse lá que está aqui é um monossílabo átono. Por isso que não tem acento. Primeiro caso, saber, acento, oxítona terminada em E. O segundo, monossílabo átono. Aqui, ó, terceiro, convidá-la-íamos. No convidar, oxítona terminado em A. Esse lá é um monossílabo átono. Esse íamos é o quê? Esse íamos é uma proparoxítona. Uma proparoxítona. Por isso, tem o quê? Por isso, por ser uma proparoxítona, tem acento. Perfeito? Então, já vimos aqui o caso dessas formas verbais com hífen, analisar sempre como se fosse uma palavra distinta em cada situação. Aí nós temos um caso específico com os verbos ter e com os verbos ter e vir. Isso depende do número da palavra. Como assim? Singular ou plural? Ó, se nós tivermos esses verbos ter e vir empregados na terceira pessoa do singular no presente do indicativo, você vai usar sem acento. Por exemplo, o homem tem. O homem vem, certo? Sem acento porque está no singular. Agora, se for no plural, vai ter um acento circunflexo. O chapéu, tá? Veja, os homens têm. Os homens vêm. Com acento assim, acento circunflexo, beleza? Acento circunflexo, desse modo aqui, com o chapéuzinho, como as pessoas costumam dizer, beleza? Tem diferença no som? Não, nenhuma. A diferença é só para marcar que um é singular, outro é plural. Essa mesma regra acaba se desdobrando em outra, que é do verbo derivado do verbo ter e do verbo vir. Funciona assim, é bem parecido. Se você tiver no singular, os verbos derivados de ter e vir vão ter um acento agudo.
Por exemplo, João mantém. O frasco contém. Ó, assim, ó, acento agudo. Agora, se eles forem empregados na terceira pessoa do plural, o acento vai ser circunflexo. Os homens mantêm, ó, circunflexo. Os frascos contêm, olha aqui, circunflexo. Isso tem a ver com a sonoridade? Não, isso tem a ver com a distinção entre singular e plural para esses casos. Perfeito? Então tá jóia. Já está quase acabando. Sério, professor? É sério que em meia hora eu vou aprender toda a acentuação gráfica? É sério. Porra, eu estudei isso aqui a vida inteira e não aprendi. Pois é, agora vai aprender. Olha só. Acentos diferenciais. O que é um acento diferencial? Ele serve para você distinguir palavras, certo? Alguns permanecem na língua, outros caíram fora. Quais permanecem? Então, o acento para diferenciar a palavra por da palavra por. Quando a palavra por for um verbo, vai ter o acento circunflexo assim. Quando a palavra por for uma preposição, não vai ter acento circunflexo. Não entendi, professor. Eu vou pôr a mesa, com acento. Ele passou por aqui, sem acento. Certo? Diferença de verbo e preposição. Pôde e pode. Pôde é um verbo que foi empregado no pretérito perfeito. Ele pôde fazer a tarefa. Pode é o que está empregado no presente. Ele pode fazer a tarefa. Essa diferença de tempo só. Forma e forma. Forma tem acento porque é um substantivo, indica recipiente. Você pensou em forma de bolo, né? Eu sei, você pensou em forma de bolo. E forma pode ser um verbo formar conjugado, ele forma alguma coisa, e forma também pode indicar formato. Isso aqui possui várias formas, beleza? Muito bem. Então aqui nós temos os acentos que permanecem. Eu só vou fazer uma consideração. Esse caso aqui de acento para forma e forma, ou distintivo de forma e forma, esse último é facultativo, tá? Os dois anteriores são obrigatórios. Esse último é facultativo. Perfeito? Muito bem. Agora, quais desapareceram? Se você for uma pessoa com um pouquinho mais de idade, tá? Um pouquinho mais de idade, brincadeira. Se você for uma pessoa antes do acordo ortográfico, você já deve ter visto para, pera, polo e pelo com acento. Esses acentos desapareceram, eles não existem mais, tá? Bem, para que nós empregávamos? Nós empregávamos para distinguir o verbo parar da preposição para. Tipo, ele não para e ele foi para casa. As duas palavras ainda existem, só não tem mais o acento. O que é que nós distinguimos com acento no pera? A fruta, pera, ou pera a preposição mais o artigo. Por exemplo, ele caminhou pera estrada. É certo falar assim, só não é comum. Polo e polo. Polo para indicar o substantivo, né, extremidade ou jogo de polo, ou a palavra polo, que era a preposição mais artigo. Ele me perguntou polo amigo. Tá? Também é uma forma correta, só que pouco usual. Pelo e pelo. Para distinguir a palavra pelo, tipo cabelo, né? E pelo, para você distinguir a preposição per mais o artigo o. Ele caminhava pelo campo. Tá? Pelo campo é mais comum do que polo campo. Tá joia? Essas formas desapareceram da língua, certo? Então você não tem mais o acento, mas ainda continua com essas mesmas palavras. Agora, para finalizar, o lance do novo acordo ortográfico aqui. O que você tem que lembrar? Ditongos abertos, paroxítonos, não tem mais acento. Então, tipo a palavra ideia. Separa em sílabas. I, dei, a. Separa a palavra boia. Boi, a. Jiboia. Ji, boi, a, sem, blei, a. O que você reparou? Todas têm ditongo aberto na posição de paroxítona. Professor, por que tiraram o acento se era a única regra que eu sabia? Tiraram o acento porque essa palavra estava errada. Como estava errada? Ela estava errada com o acento. Pensa aqui na palavra ideia. A palavra ideia não é uma paroxítona terminada em A? É ideia, paroxítona terminada em A. E a palavra casa? Não é a mesma coisa? Casa, uma paroxítona terminada em A? Pois é, por que essa aqui não tem acento e essa tinha? O pessoal estava cometendo um equívoco, então eles fizeram o quê? Retiraram o acento da palavra ideia, em vez de ter que colocar um acento na palavra casa ou na palavra batata. Já pensou batata com acento? Ia ser uma coisa ridícula. Então é a mesma coisa. Eles corrigiram um erro que havia anteriormente. Não possui mais acento.
Se você tiver a letra E e a letra O e elas estiverem duplicadas, paroxítonos aqui não são acentuados. Verbo ver, ler, crer, tá? Olha só. Vem, leem, creem, deem, não há mais acento aqui. Vou, enjoo, perdoo, certo? Dou, não possui mais acento. E não há mais trema em palavras da língua portuguesa, tipo a palavra linguiça, tá? Não trema na linguiça, mas, tá ok? Tranquilo, não tem acento. Você fala igual, ainda fala linguiça, não vai falar linguiça, tá? Te dou na cara, tá? Nem tranquilo, tranquilo. Só vai utilizar hífen se for uma palavra de outra língua que você transformar para o português, certo? Você usar no português, tipo Miller, tem acento. Escreveu milleriano, esse é o exemplo que o novo acordo ortográfico dá, você utiliza com o trema daí, beleza? Aí sim tá tranquilo, joia? Então, isso é o que nós temos para a regra de acentuação gráfica. Minha sugestão é que você reveja essas explicações, anote tudo, faça pequenas formulazinhas ali e ó, estude e tente reconhecer porque as palavras são acentuadas e porque elas não são acentuadas. Como é o seu nome? Tá? Pense no seu nome, escreva o seu nome no papel. Ele tem acento? Tem. Por quê? Não tem. Por quê? Se você conseguir responder ao fim dessa aula, quer dizer que você entendeu a matéria. Procure nessa aula, porque a resposta estará nos minutos que nós conversamos aqui. Beleza? Continue estudando. Força, guerreiro!